começando mais um vídeo de glow up aqui no canal. Olá, amigas! Como é que vocês estão? Gente, eu amo assistir e amo gravar vídeo de glow up. É que eu gosto muito da ideia de, tipo assim, você estar em uma situação que não é tão agradável, tipo... sei lá, você tá se sentindo feia, por exemplo, e aí você se arrumar e depois ficar belíssima, ter um glow up. Ou então, por exemplo, você quer mudar o cabelo, seu cabelo tá de um jeito, aí você muda o cabelo e tem um glow up. Tipo, eu amo glow up. Hoje nós vamos fazer um glow up na aparência, que eu tô precisando, sabe, me arrumar, cuidar de umas coisinhas, entendeu? Então, gente, minha unha... tá um caos. Eu tô com esse esmalte aqui tem mais ou menos umas 2 semanas, se não mais tempo ainda, sabe? É que eu não lembro direito. Mas sabe quando a cutícula tá crescida, tá até ficando esbranquiçada de ressecada? Tá precisando fazer? Então, tô nessa situação e eu gosto muito de começar meu glow up pelas unhas. Porque eu sinto que isso já muda completamente minha autoestima, sabe? De ver a minha mão bonita, de ver a minha unha bonita e bem feitinha. Então, né, vamos começar pela unha. Mas, gente, nesse vídeo eu também vou cuidar do meu cabelo e eu quero cortar o meu cabelo também junto com vocês, que eu tô precisando cortar as pontinhas. Faz muito tempo que eu não corto meu cabelo, tipo, ele tá sem corte. Agora vocês não vão conseguir ver direito, porque ele tá com muito óleo que eu passei ontem pra já ir cuidando, entendeu? Então eu passei bastante olhinho reparador ontem, pra hoje cuidar dele e ficar assim, completo, sabe, o cuidado. 7 meses que eu não corto meu cabelo. E ele não tá tão ruim assim na pontinha, mas sabe quando ele já perdeu o corte? Eu acho que ele tá muito reto. Então eu quero dar um cortezinho nele, mas também não quero cortar muito, porque eu quero ficar com o cabelo bem longo, sabe? Quero que meu cabelo cresça bastante. Então eu vou cortar só pra, tipo, fazer uma manutenção e tudo. Enfim, amigas, teremos cuidados hoje pra, né, ter esse glow up na aparência. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que inspire vocês a se cuidar também, fazer um autocuidado, sabe? Porque, ó, não sei vocês, mas quando eu vejo vídeo assim, eu super me inspiro a me cuidar mais. Enfim, gente, é isso. Chega de enrolar, vamos começar por essas unhas que estão um caos. Agora mais de pertinho pra vocês verem como tava a situação das minhas unhas. E apesar das minhas unhas não descascarem com tanta facilidade, o esmalte vai perdendo brilho, vai craquelando, ó. Aí vocês conseguem ver direitinho como que craquela. E esmalte claro, dá pra ver muito isso, né, quando o esmalte fica mais antigo. E então vamos remover esse esmalte velho com o removedor, algodãozinho. Agora eu tô encurtando as minhas unhas, só com a lixa mesmo, e eu tô deixando mais nesse formato quadradinho, eu tenho gostado muito de usar assim. Aí primeiro eu lixei bastante pra encurtar, depois eu fui lixando os cantinhos pra não ficar uma pontinha, sabe? Creme de mãos, e primeiro eu molho assim um pouco as unhas, e aí eu vou passando o creme um pouquinho por cima de cada uma das minhas unhas, pegando principalmente a cutícula, né? Eu tô fazendo essa etapa pra ajudar a amolecer as minhas cutículas, pra retirar depois. Aí eu também coloco um algodãozinho assim, envolvendo cada uma das unhas. E eu molho também, deixo bem molhado assim. E fico desse jeito por alguns minutinhos, sabe? Tipo uns 8, 10 minutinhos, até eu ver que minha cutícula já tá amolecida. E aí eu vou empurrando. E no vídeo parece que eu tô fazendo muita força, né, gente? Sei lá, eu tenho essa impressão. Mas não, eu tô sendo delicada com a minha cutícula, tá? Agora removendo com alicate, e eu amo tentar remover minha cutícula inteira de uma vez. Eu acho que é muito satisfatório. E aí saiu esse pedação de cutícula. E eu faço isso muito devagarzinho, tá? É que eu dei uma acelerada na outra cena. E aí depois eu vou tirando o resto de cutícula que sobra, assim, bem com cuidado, sabe? Pra não arrancar bife, né? E depois de lixar as unhas e tirar as cutículas, eu fiquei 10 quilos mais leve. E as unhas ficam muito limpinhas, prontas pra fazer a esmaltação. E eu começo com base. Eu uso qualquer base, gente. No momento eu tô usando essa da Impala. E eu tava muito na dúvida sobre qual esmalte eu ia passar, e vocês podem ver que as cores que eu tava na dúvida são muito diferentes. Eu ia passar um verde ou um marrom quase preto.
E aí eu fui no marrom quase preto, porque, gente, eu sou neutra e eu amo esmalte escuro. Tô muito na fase do esmalte escuro, assim, nesses tons mais marrom, vermelho. E, nossa, eu amo essa cor. É o bolo de chocolate da Dylos. E ele é bem escuro, tá? Ele fica quase preto mesmo. Daí eu tô passando a primeira camada e a cada unha eu já vou palitando. Eu amo esse palito que é de metal e ele é mais grossinho. Então ele remove bem o excesso de borrado que fica. E agora a segunda camada, esse esmalte ele é bem denso assim, então 2 camadas já são suficientes pra cobrir bem e ficar bem bonito na unha. E aí, nessa etapa, eu já gosto de passar um secante pra minha unha não borrar depois, quando eu estiver removendo os borrados, pra não estragar, entendeu? Já que eu já passei o esmalte, já tá bonito, então já vamos deixar secando isso daí, né? Agora, com outro palito mais fininho e algodão, removedor, eu vou limpando os borrados. E eu acelero bastante a imagem, porque, gente, eu faço isso muito devagarzinho pra não estragar, né, a unha não borrar. Mesmo com secante, eu tenho receio de esbarrar o palito e acabar borrando, sabe? Gente, eu demoro muito fazendo as unhas. Sério, dessa vez eu contei, eu fiquei tipo 3h30 fazendo essas unhas, juro pra vocês. Ok, agora a última etapa, né, pra finalizar, eu tô passando esse top coat da Colorama, que é o meu favorito. É ele que faz a minha unha durar tanto e ficar brilhosa por bastante tempo. Daí eu dou só uma palitadinha, assim, pra tirar o borradinho que fica. E esse é o resultado, meus amores. Olha isso, que unhas mais maravilhosas. Sério, gente, eu tenho muito orgulho quando eu faço as unhas, porque, modéstia à parte, eu acho que eu faço muito bem. E eu amei, ficou muito bonito, essa cor é perfeita. E agora, mudando de cenário, tô no banheiro pra cuidar do meu cabelo, lavar o cabelo. E começo pelo shampoo, tô usando esse no momento. Mentira, ele já acabou. É que eu tô gravando essa narração depois, aí já deu tempo dele acabar. Detalhes, né, meus amores? E, gente, eu acho que ele é um shampoo que limpa bem. Quando eu comprei, eu esperava que ele fosse mais hidratante, mas ele limpa bem, assim, o cabelo. Então, eu esfrego bastante o couro cabeludo, depois eu desço a espuma pro comprimento, pra ir limpando o comprimento. Enxaguei aí a primeira passada de shampoo. E vamos seguindo, então, para a segunda passada de shampoo, para o cabelo ficar bem limpinho. E eu sempre coloco o shampoo na mão, depois eu dou uma espalhadinha pra espalhar por todo o meu couro cabeludo, sabe? E na segunda passada, eu gosto de esfregar um pouquinho com os dedos e finalizar a massagem, assim, do couro cabeludo com esse massageador, que eu acho muito relaxante. É muito gostosinho passar ele no couro cabeludo, eu acho que limpa bem, sabe? Parece que limpa mais profundamente. Pode ser só uma frescura minha, mas eu amo, acho maravilhoso. Aí também desci a espuma pro comprimento pra limpar bem e enxaguei. E agora vamos tratar do cabelo. Eu acho que essa era a segunda vez que eu tava usando essa máscara. Eu não tinha usado ela muito, então eu não conhecia muito do efeito dela. Meio que eu tava testando dessa vez também. E não vou falar só depois o que eu achei. Não vou falar agora não. Tá, aí eu espremi bem meu cabelo pra tirar bem o excesso de água, dividi, né, ao meio e peguei a máscara direto do pote, porque não tem problema, tá, gente? Não estraga o produto. Só se você enfiar a mão muito encharcada ou a mão suja dentro do pote, aí, né, vai acabar estragando. Mas com a mão limpinha, assim, não tem problema. Daí eu espalho primeiro o produto, a máscara, por todo o meu cabelo. Depois eu pego mais um tantinho pra eu ir enluvando, sabe? E aí eu vou separando mecha por mecha, vou enluvando assim. E essa máscara, ela não tem aquele efeito condicionante, sabe? Tipo, ela não emulsiona quando vai enluvando o cabelo. Ela fica bem, entre aspas, sequinha. Eu tenho a impressão que máscaras desse jeito, elas tratam mais o cabelo. Tipo, ao invés de só condicionar, parece que trata mais profundamente. Não sei, amigas, eu tenho essa impressão. Daí, né, depois de enluvar todos os fios e tudo mais, eu prendi e fui deixar agindo. Eu não lembrava quanto tempo era pra essa máscara, então eu tava lendo a embalagem, mas são 5 minutinhos.
Deixei, então, 5 minutinhos, enxaguei. E, gente, eu tô amando essa máscara, tá? Ela é muito boa, ela deixa meu cabelo muito desmaiado, desembaraça super e eu sinto que ela dá uma super tratada no meu cabelo, sabe? Não é só um condicionamento, parece que ela trata mesmo. E agora, mudando de cenário de novo, coloquei uma tiara, prendi o meu cabelo pra, né, agora fazer outras etapas. E, gente, coloquei acessórios junto com vocês, porque essa é uma etapa muito importante pra mim num glow up. Eu me sinto muito mais bonita, com a autoestima muito mais elevada quando eu tô com acessórios. Eu não sei o que é o poder que os acessórios têm, mas eles têm um grande poder, assim, pra mim. Eu não sei, sabe? Gente, eu me sinto muito melhor, muito mais bonita, muito mais arrumada quando eu tô com os acessórios. Então, eleva muito a minha autoestima. E eu resolvi colocar aqui no vídeo de glow up, porque quem sabe isso também não te dê um glow up, entendeu? Então, fica, né, como uma etapa do glow up. Então, coloquei colares, brincos e pulseiras. Eu gosto muito de anéis também, mas como eu ia mexer assim no rosto, maquiagem, cabelo ainda, então eu nem coloquei anéis. Agora eu tô fazendo um skincarezinho pra poder fazer a minha maquiagem junto com vocês. Então, passei um hidratante facial, assim, que é bem hidratante. E agora eu tô hidratando a área dos meus olhos. E não passei protetor solar, porque já tava quase anoitecendo, eu não ia sair de casa. Então, já fui direto pra maquiagem. Mas quando é de dia, eu passo sempre protetor solar. Começando pela base na maquiagem. E eu não tô passando base no meu nariz. Eu ainda tô fazendo esse truque. Eu acho que a pele fica mais natural, sabe? Eu tô cheia de manchinhas de acne, assim, nas bochechas. Mas são só manchinhas, ainda bem. Tipo, a acne já foi embora. Então, eu passo bastante base nas bochechas. Mas no centro do rosto, assim, o nariz, eu não passo mais. E, amigas, eu acho muito satisfatório passar base. Eu fico muito tempo espalhando, porque eu gosto de deixar bem direitinho, sabe? E como tem uma área do meu rosto que eu não passo, o nariz, então eu vou limpando, vou fazendo o contorno assim, sabe? Pra não pegar no nariz, enfim. Daí eu fico muito tempo passando base. Eu acho que é uma das coisas mais demoradas na minha maquiagem. Eu sei que tem gente que faz isso rapidinho, sabe? Pega uma esponjinha assim, dá 3 batidinhas na cara, já passou a base, mas eu demoro muito. Daí eu peguei mais um pinguinho de base e um pincel menorzinho pra passar como se fosse um corretivo. O meu corretivo que eu uso normalmente, ele tá muito claro. Então eu tava achando meio estranho. Daí a base, como é exatamente do tom da minha pele, eu usei ela como um corretivo nas áreas que eu queria dar uma camada a mais, uma escondidinha a mais. Eu tenho sentido que isso tem deixado minha maquiagem muito mais natural, muito mais harmônica, muito mais bonita. Agora vamos para o blush. Tô usando esse da Shiglam. Eu recebi deles, amigas, e eu amei. Eu recebi vários blushes deles e eu ainda tô testando, vocês acreditam? Mas nossas maquiagens da Shiglam, tudo que eu já usei me surpreendeu muito, são muito boas. Daí, eu primeiro passei 2 pinguinhos e eu senti que tava pouco. Aí depois eu passei um monte, porque ele é bem translúcido, sabe? Aí até mudei de ângulo, né? Não sei se vocês separaram, mas é que eu achei que aquele ângulo não tava tão bom, aí troquei pra esse mais normalzinho de sempre. Eu sempre passo blush no nariz também, porque eu acho que fica mais bonito. Fica mais bonita a maquiagem. Agora, pó pra selar, né? E eu sempre dou uma espalhadinha assim no corretivo na área dos olhos, porque meio que acumula um pouquinho nas dobrinhas. Então, antes de selar, eu dou essa ajeitadinha, sabe? Eu gosto de selar a área dos olhos com um pincel menorzinho, mais preciso. Aí depois, pra selar a maquiagem no meu rosto todo, aí eu uso um pincel maior e, né, vou espalhando em tudo. Eu sempre gosto de passar pó, porque quando eu não passo com essa base da Bruna Tavares, eu sinto que minha pele parece que fica molhada, sabe? Parece que não seca. Eu preciso testar alguma base bem sequinha pra ver se eu vou sentir necessidade de pó, igual eu sinto com essa base. Outro produto da Shiglam que eu recebi deles, esse blush que eu tô usando muito, porque ele tem esse tom mais clarinho, sabe? Então, não fica exagerado, sabe? Eu posso ir aplicando com cuidado, assim, aos poucos, que não vai ficar exagerado. Porque tem alguns blushes que são muito pigmentados e, sabe, é ruim de espalhar e tudo. Aí quando você vai ver, você já ficou uma palhaça.
Tô usando no lugar da sombra esse bronzer da Fenty Beauty. Ah, gente, uma coisa, esqueci de falar pra vocês. Eu vou deixar todas as maquiagens que eu tô usando, a lista dos produtos aqui na descrição do vídeo, tá? Só das maquiagens, com as cores e tudo. Aí, se vocês quiserem saber alguma cor de maquiagem que eu tô usando, enfim, algum produto específico, vocês abram aqui a descrição. Ah, e aí eu também peguei um pouquinho do bronzer pra dar uma contornadinha no nariz, eu passei só um pouquinho no côncavo, sabe, pra dar uma profundidade nos olhos. Agora eu tô curvando meus cílios com Curvex, que antes eu não tinha o hábito de fazer isso, mas agora eu tô fazendo e tô até que gostando. Essa é a máscara de cílios que eu sempre uso, ultimamente tenho usado muito ela, tem um aplicador bem pequenininho, é da Melu. E tô falando, né, bem especificamente da máscara, porque vocês sempre me perguntam o que eu tô usando nos cílios, qual máscara que é. Eu gosto muito dela porque ela tem aquela tecnologia, aquele método, sei lá, que é peel off. Então, ela só sai com água, bastante água, sabe? E sai em pedacinhos, então não borra a maquiagem. E eu tenho um grande problema de borrar a máscara de cílios, sabe? Ficar carimbando na pálpebra e tudo. Daí, com pincel e escovinha, eu passo nas sobrancelhas pra tirar a maquiagem que caiu, tipo base e pó. E eu tô usando essa canetinha aí, que parece um delineador, mas é pra sobrancelhas, pra preencher algumas falhinhas. Coisa bem pouca, viu, gente? É da Xiglan também, essa canetinha. Eu amo ela, só que eu acho que a minha tá no fim, porque quase não tá mais saindo produto. Eu preciso de uma nova. Aí, pra ficar tudo no lugar das sobrancelhas, eu tô usando essa máscara incolor. E, gente, eu tenho gostado das minhas sobrancelhas mais certinhas ultimamente. Antes eu usava elas mais bagunçadinhas, não sei se vocês vão lembrar. Daí, com aquela canetinha da sobrancelha, eu também gosto de ir marcando as minhas pintinhas que a maquiagem acabou cobrindo, sabe? Eu amo as minhas pintinhas e eu amo fazer essa etapa. Daí, pro meu lip combo, eu tô contornando com esse lápis de boca, que é uma cor maravilhosa. Eu tô viciada em lápis de boca, tipo, sempre que eu vou passar qualquer coisa na minha boca, assim, pra sair tudo, ou quando eu quero me sentir bonita, né, quero fazer uma maquiagem bonita, eu tenho que contornar os lábios com lápis de boca. E essa cor, assim, eu tô apaixonada. Daí eu contorno e eu gosto de fazer esse movimento, assim, com a boca, pro lápis, a cor entrar, assim, mais pros lábios, não ficar tão demarcado só o contorno, sabe? Daí, a Mora Shine de Lay. Nossa, é o produto de boca que eu mais uso na minha vida. Aí eu dei só umas batidinhas assim, tipo, no centro da boca, pra pegar uma corzinha. E agora sim eu tô removendo os borrados da máscara de cílios, depois que ela já secou, com um cotonete seco, que aí vai tirando assim bem rapidinho e não estraga tanto a maquiagem por baixo, sabe? Mas com o pincel que eu usei, né, antes, o contorno, o bronzer, eu pego ele só sujinho assim e dou uma esfregadinha no olho pra, né, ficar certinho, dá um acabamento. Iluminador, eu tô usando só em alguns lugares específicos, tipo na pontinha do nariz e abaixo das sobrancelhas. Não sei, amigas, eu tô meio enjoada, eu acho, de usar iluminador, tipo, na têmpora. E terminamos a maquiagem, ficou assim a coisa mais linda, eu amei. E, gente, já vamos cortar o cabelo? Eu tava muito, muito ansiosa pra essa etapa. Tá, comecei dividindo meu cabelo bem certinho no meio, tanto em cima quanto na parte da nuca. E aí agora eu tô dando uma desembaraçada geral pra ficar mais alinhado, né, pra cortar. Eu uso tesoura própria de cortar o cabelo, já tem anos que eu corto meu cabelo sozinha, então eu tenho uma tesoura específica que eu acho que é bem importante. Daí agora eu tô tirando o comprimento geral dos fios. Tipo, o cabelo dividido no meio, eu deixo bem alinhadinho assim pra frente e corto as pontinhas reto. E aí eu tirei só esse tantinho, gente, foi coisa de um dedinho, 2 dedinhos, porque eu tô deixando meu cabelo crescer, né, meus amores? Aí eu gosto sempre de pentear de novo, alinhar tudo certinho e passar a tesoura assim só pra tirar qualquer pontinha que possa ter ficado, sabe? Pra garantir que o corte ficou certinho. E vendo na imagem, eu acho que vocês conseguem entender melhor do que a minha explicação narrando o vídeo. Mas é isso, meus amores. E essa parte, se você cortar seu cabelo só assim, jogando pra trás, ele fica em um formato de U. Então não chega a ficar bem retinho jogando pra trás, sabe? Ele fica retinho na frente, tudo, as pontas ficam cheias, mas jogando pra trás ele fica mais arredondado. E é bem interessante, né? Esse corte dá pra fazer sozinha, bem facinho. E aí eu tô medindo, gente, pra ver se os dois lados ficaram do mesmo tamanho. E deu tudo certo. Ficou do mesmo tamanho, de primeira já acertei. Acho que são uns anos de prática, né, cortando o cabelo sozinha.
Daí, agora, penteando todo o cabelo pra frente, eu vou fazer um outro corte. Esse aí é muito conhecido, né, gente? Eu faço há 1000 anos esse corte. Daí, eu amarro, assim, na testa todo o meu cabelo, bem alinhadinho pra frente, tá? Eu escovei bastante, assim, pra ele ficar bem certinho e não ficar torto, né? Daí, nessa parte, eu cortei um pouquinho mais, ó, minhas pontinhas estavam bem, assim, prejudicadas. Então, eu queria dar uma melhorada nas minhas pontas. E aí, esse corte, gente, o cabelo fica mais assim, tipo camada. Fica meio que, vai formando um V, sabe? Quanto mais você cortar, mais em V vai ficando. Como eu não cortei muito, então ele fica em U, sabe? E é bem legal, depois vocês vão ver como ele vai ficar com a escova e tudo. Ele fica bem modeladinho, fica tipo umas camadas assim. Faz um degradê meio que na moldura do rosto. Depois vocês vão ver direito, tá? Então, aí depois eu dei uma alinhadinha pra arrumar as pontinhas, né? Como eu fiz antes, cortando só o comprimento. Daí, na hora de jogar pra trás, gente, o cabelo fica tudo embolado. Parece que você cortou um monte, dá até um susto. Mas fica tranquila. Só não cortar muito, né? Se cortar muito, aí realmente vai ser muito. Daí, eu tô separando a parte mais curta, assim, da frente do meu cabelo. Que eu nem sei se eu posso chamar de franja. Mas eu separei como se fosse uma franja. Só que tá tão longo e eu mantive bem longo. Então, né, nem sei se eu posso chamar de franja. Mas, enfim, fui acertando aí a divisãozinha pra poder cortar, gente, essa parte também. E aí, eu tava vendo se tava bem certinho, né, se eu separei a quantidade certa de cabelo. E aí, eu enrolei tudinho assim, ó, nessa parte. De uma vez, eu já cortei um tantão de cabelo e as pontinhas estavam bem ruinzinhas, assim, nessa parte, porque no corte em camada que eu fiz antes, né, não chegou a cortar essa parte, então cortou quando eu fiz essa última etapa. E molhado, nem dá pra vocês verem muito, né, como é que fica, mas quando eu secar, vocês vão ver melhor, né. Daí, agora eu tô passando esse finalizador, na verdade, é um leave-in da Elseve Glycolic Gloss, que ele tem proteção térmica. E como eu ia usar secador, né? Então, proteger bem o cabelo. Daí eu passei bastante dele porque ele é muito leve, gente. Ele é muito levinho, ele deixa o cabelo muito levinho. Então, dá pra passar bastante, não pesa. E aí, ultimamente, eu tenho finalizado o meu cabelo fazendo escova. Eu acho que eu vou fazer um vídeo pra gente conversar sobre isso depois, mais pra frente, tá? Então, calma. Então, eu tô dando uma secadinha, assim, no meu cabelo. Eu sequei, tipo, uns 70%, 80%. É melhor, assim, eu tenho sentido que é melhor deixar o cabelo mais seco antes de fazer a escova. E, gente, tô, assim, me adaptando com a escova. Tipo, eu não sou muito boa em fazer isso ainda. Mas eu tô pegando jeito e guardando dicas pra depois poder contar pra vocês e ensinar direitinho. Eu tenho gostado de fazer uma escova que ela fica mais modelada nas pontas. E eu acho que o cabelo fica tão lindo assim. Antes, quando eu alisava meu cabelo, eu usava muita chapinha, sabe? E agora eu tenho usado mais escova. Tenho feito mais escova. Porque eu sinto que o cabelo ele fica com mais volume. Então, fica um cabelo mais bonito, dá a impressão. A chapinha parece que ela dá uma sugada no volume do cabelo. O cabelo fica bem mais lisinho, bem mais baixinho. E com a escova, o cabelo fica mais modelado, mais aquele cabelão, assim, mais solto. Então, antes, né, eu usava a chapinha, agora eu tô mais na escova. Enfim, vamos conversar depois, eu acho que eu vou fazer um vídeo pra vocês, não sei, falando sobre esse assunto, né, tipo, de fazer escova no cabelo naturalmente cacheado, enfim. Daí tem algumas partes que eu sinto que elas não ficam tão lisas assim, como eu ainda tô pegando o jeito da escova, pode ser que seja por isso. Mas enfim, eu gosto de passar a chapinha por cima só em algumas partes específicas. Porque se passar em tudo, aí fica aquele cabelo mais murchinho mesmo. Daí, né, agora um olhinho de cabelo. Tô gostando muito desse. E eu dei uns 2 pumps, espalhei na mão. E assim, gente, na hora parece que fica
bastante óleo no cabelo, mas depois ele absorve e fica bem bonito, fica bem bom. E amigas, o meu cabelo ficou assim. Confesso que no off eu dei uma modelada maior nas pontas pra ficar assim mais... É uma escova mais modelada, sabe? E, gente, eu amei, eu tô amando usar meu cabelo assim. Eu amei o corte, eu acho que ele ficou muito mais cheio, mais bonito, mais saudável. Como tinha muito tempo que eu não cortava, precisava dar uma alinhadinha nas pontas. E não cortei muito, ainda tá bem comprido o meu cabelo. Ó como tá cheio, assim, olhando de costas. Gente, eu tô apaixonada, sabe? Por essa fase, assim, do meu cabelo. Tô bem feliz, bem contente. Ó como tá soltinho, a escova parece que dá um volume pro cabelo, sei lá. E chegamos ao fim desse glow up. Eu tava me sentindo 1 milhão de vezes melhor depois de ter me arrumado, me cuidado junto com vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Nós nos vemos nos próximos. Um super beijo pra vocês e tchauzinho!